Guarde a sua pedra. Você também peca. E para nossa meditação neste dia maravilhoso, vamos estar lendo lá no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 8, onde fala da mulher adúltera. Mas vamos ler agora lá no verso 7, onde fala: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Louvado seja Deus! Deus, Ele é maravilhoso, sabe? O amor de Deus, Ele é incondicional. O amor ágape, Ele é maravilhoso. E Jesus Cristo, amado ouvinte, Ele é a síntese do amor do Pai em si mesmo. E louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto maravilhoso esse da mulher adúltera. Se você ler do capítulo 8, do verso 1 ao 11, você vai ver a representação máxima do cumprimento das Escrituras. Sabe, querido ouvinte, os judeus, primeiramente, não receberam, mas todos os quanto creram em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala lá em João, no capítulo 1, no 12, e esta linda parte do Evangelho. Os fariseus procuraram confundir o homem de Nazaré, que, estava atraindo para si grandes multidões de pessoas sedentas de amor do Pai. Você sabe por quê, amado ouvinte? Porque Jesus dava o que as pessoas precisavam. Jesus dava a água da vida para saciar a sede, o pão da vida para suprir a fome da alma de cada uma delas. E que continua até os dias de hoje, saciando milhões de almas em todo o mundo, incluindo as nossas. Sabe, amado ouvinte, lá em Levítico 20, no verso 10, afirma que os adúlteros devem ser mortos, apedrejados até a morte. Você sabe por quê? Porque a lei do Senhor era a lei que o Senhor havia dado a Moisés. E ela era bem clara que qualquer blasfêmia contra o nome do Senhor e imoralidade sexual deveriam ser severamente punidas com apedrejamento até a morte. Sabe por quê, querido? Porque do Senhor não se zomba. E logo os fariseus da época de Cristo, queriam procurar pegar o Senhor em alguma falha. E a falha mais clara para a condenação naqueles dias, seria o descumprimento da lei de Moisés. Pois ela é válida para todos, inclusive para aquele que estava pregando e atraindo multidões. Então, imagino que eles planejaram durante um bom tempo. Você está entendendo, meu amado ouvinte? Os fariseus apanharam uma mulher em adultério. E imagino eu que eles pensaram entre eles, esse Jesus, o Nazareno, que se diz amigo dos pecadores, e que veio chamar os pecadores ao arrependimento, logo nós vamos levar essa mulher em adultério até ele. E se ele disser que essa mulher deve ser apedrejada, se ele disser que ela não deveria ser apedrejada, ele estará contra a lei de Moisés. E logo será blasfêmia contra o Senhor e motivo para que o matamos. Agora, se ele disser que ela deve sim ser apedrejada em cumprimento à lei de Moisés, estará negando suas palavras de amor e o exército romano sobre o qual estamos
minados irá prendê-lo e executá-lo, e de qualquer maneira vamos apanhá-lo hoje em suas palavras de astúcias. Eu imagino que eles pensaram desta maneira. Sabe, sendo assim, eles devem ter pego aquela mulher, arrastaram aquela mulher à presença de Cristo. Imagino eu que ela foi esbofeteada, cuspida na face, sabe por quê? Naquela época era assim que eles faziam quando pegavam uma mulher em adultério. Sabe, era constantemente lançada no solo e a mulher talvez em lágrimas. Os fariseus zombavam dela, mas o alvo deles era Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Sabe, amado ouvinte, eles estavam corretos em seus argumentos, apesar de tudo. Apesar da mente maléfica e articuladora, que eles tinham bases bíblicas para tais argumentos, isso eles tinham. Aí logo lançaram aquela mulher aos pés de Jesus e eles clamavam em alta voz. Ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés manda apedrejá-la. E tu, Jesus, mestre, o que dizes? Imagine algo parecido, meu querido ouvinte. Sabe, eu fico imaginando Jesus sutilmente se inclina e passa a desenhar na areia. E naquele momento, ninguém sabe o que Jesus está fazendo. E nesse instante, ele se cala. Mas em uma atitude simbólica, talvez, Cristo esteja dizendo, eu imagino, porque Ele é o cumprimento das Escrituras, meu querido ouvinte. Eu fico imaginando os fariseus revoltados com a atitude do Senhor Jesus. Sabe, talvez eles estivessem pensando, será que ele está se omitindo? E em alta voz eles clamam, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. E tu o que dizes? Sabe, amado ouvinte, e nesse instante, Jesus Cristo levanta os olhos. Imagino que ele olhou bem dentro dos olhos dos fariseus e disse, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a primeira pedra. Onde fala lá em João 8, no verso 7 que nós lemos. Como suas próprias consciências os acusavam, meu querido ouvinte, porque todos ali pecaram. Sabe, destituídos estão da glória de Deus. Depois você medita em Romanos 3, 23. Sabe, eles foram se lançando as pedras no solo e Jesus novamente volta a se inclinar e desenhar na areia. Sabe, eu imagino ele pensando, eu sou o cumprimento das Escrituras, porque na verdade ele é o cumprimento das Escrituras. Sabe, ele olhando agora para aquela mulher com um olhar de compaixão. Eu imagino aquela mulher em lágrimas de gratidão, as lágrimas escorrendo pelos seus rostos. E Jesus Cristo, o único sem pecado, havia ficado ali com uma porção de pedra para condená-la, porque, sabe, a sentença era de morte. Ele deveria, pela lógica e o cumprimento da lei, apanhar uma pedra e cravá-la naquela mulher, condenando-a à morte. Porém, ele pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém a havia condenado. Pois para o Senhor não existe, sabe, meu querido, diferenciação de pecado. Pecado é pecado, não tem isso de pecadinho e pecadão. E ponto final, pecado é pecado. Então Jesus diz, nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Mas porque Jesus Cristo não a condenou.
Você pode estar se questionando, estaria ele abolindo o Antigo Testamento? Estaria Deus fazendo uma nova lei? Estaria o Senhor mudando as regras da humanidade? Você pode estar se questionando e perguntando. Jesus, sendo Deus, teria o direito de criar uma nova lei em detrimento à antiga? Não, absolutamente não. Jesus Cristo estava cumprindo a lei de Moisés, mas como? Você pode perguntar. Sabe como, amado ouvinte? Jesus tomou sobre si a condenação daquela mulher. Ele se colocou no lugar dela, claramente. Jesus Cristo se fez adúltero e condenou-se a si mesmo à sentença de morte por adultério por amor àquela mulher. Aleluia, glória a Deus por isso. Sabe, a resposta dessa atitude de Cristo está lá em Colossenses. Se você ler do capítulo 1, do verso 13 ao 22, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque neles foram criadas todas as coisas, para que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo, da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da nova cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo erreis, estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis. Aleluias! Enquanto o Filho de Deus entregou a sua paz àquela mulher, perdoou os pecados dela, pois ele mesmo tomou sobre si a condenação da morte e caminhou para a cruz do Calvário por amor, e não apenas a ela, mas a nós todos. Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, seja o adultério, seja a mentira, seja o assassinato, seja o pecado que for, amado ouvinte. Ele verdadeiramente levou sobre si na cruz do Calvário, onde obtemos a redenção pelo seu sangue. Sabe, tomou sobre si também as nossas enfermidades e nos sarou, curou, purificou. E eu só tenho a dizer: glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia! Sabe, meu querido, resumindo, nós não precisamos morrer mais pelos nossos pecados. Basta nos entregarmos verdadeiramente. Sabe, nos decidirmos por Jesus. Colocarmos as nossas vidas ao autor da vida, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele já morreu por nós. Lá em Isaías 53, no verso 4 ao verso 10, fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi
foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe, amado ouvinte, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Sabe? Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes para a transgressão do meu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Porém, meu amado ouvinte, meu querido ouvinte, é uma questão de escolha. Jesus livrou-te da morte. A consequência do pecado é a morte. Mas para você receber vida eterna, você deve crer no Filho de Deus, arrepender-se profundamente dos seus pecados e recebê-lo em vida como o único Senhor e Salvador. A Ele somente prestar culto. Sabe, abandonar o seu estilo de vida velho e antiquado. Você precisa nascer de novo. Sabe, você tem que escolher a vida agora, nesse instante. Escolha receber esse amor maravilhoso de Cristo. Você que está me ouvindo através, sabe, da internet, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, eu quero orar junto com você. Fale para Deus: Pai, em nome de Jesus Cristo, neste instante eu entendi que o Senhor morreu pelos meus pecados e tomou sobre si a condenação da morte eterna que cada consequência dos meus pecados traziam sobre mim. Diga para o Senhor: portanto, eu desejo me arrepender agora de todos os meus pecados. E eu te peço perdão por ter te entristecido, Senhor, até o dia de hoje. Fale para Deus: eu recebo agora como o único e suficiente Salvador da minha vida. Peça para o Senhor te lavar, te purificar com o seu precioso sangue. Diga: Senhor, lava-me, purifica-me com o seu precioso sangue. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por minha causa. Fale para o Senhor: escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Sabe, amado ouvinte, você que ouviu essa história, fez essa oração comigo, procura uma igreja evangélica mais próxima à tua casa. Fala que você ouviu uma mensagem que tocou o teu coração e você resolveu se decidir por Jesus. Porque você crê que Ele é o Filho de Deus e que veio a este mundo para salvar a humanidade de seus pecados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja todos os dias de sua vida. Que o Senhor te direcione. Fique na paz do Senhor Jesus.